é um texto que está lá em Juízes. O projeto do MED esse ano é um projeto que fala de crescer e de multiplicar, né? Vocês estão por dentro aí da EBD, né? Que as primeiras palavras de bênção do Senhor para a humanidade, para nós enquanto homens, foi: crescei e multiplicai-vos. E é nessa linha que a gente está esse ano na EBD. E esse texto em Juízes, eu não vou ler para não demorar, mas ele fala lá no capítulo 19 sobre uma mulher que a gente não sabe o nome. Né? Que quando a gente vem trazer uma mensagem para as mulheres, a gente sempre fala de Ruth, sempre fala de Esté, sempre fala de Abigail. E esse texto, ele fala de uma mulher que a gente não sabe o nome dela, uma anônima. E lá fala que um levita levava ela, que era sua serva, que ele estava numa viagem e no meio do caminho ele para, ele tem que passar a noite numa cidade e lá um homem abre a casa para que ele passe a noite com a sua serva naquela casa. E acontece que no meio da noite vêm alguns homens maus e eles batem a porta daquela casa para que aquele homem coloque aquele levita para fora, para que aquele levita fosse, para que eles abusassem daquele levita, e acaba que quem vai parar lá fora é a serva dele. Quando os homens insistem, ele coloca aquela mulher para fora, e aquela mulher é abusada durante toda a noite, e quando ele abre a porta de manhã, ela está morta ali na porta. E a gente fica pensando assim, caramba, mas que mensagem é essa para as mulheres? Se a gente for olhar ao longo da nossa história, muitas mulheres foram mortas. Muitas mulheres foram queimadas. Muitas mulheres foram maltratadas. Muitas mulheres foram abusadas, rasgadas, para que nós tivéssemos a liberdade que nós temos hoje. E o Senhor fala na sua palavra que nós somos mulheres virtuosas. O nosso valor é maior do que rubi. Tamanha é a preciosidade de uma mulher. Tamanha é a minha preciosidade. Tamanha é a sua preciosidade. E essa mulher que foi morta à beira dessa casa, dessa porta, esse levita pega essa mulher e ele esquarteja ela, ele corta ela em pedaços, 12 pedaços, e ele envia aqueles pedaços para os chefes das tribos de Israel, e ele manda aqueles pedaços e eles falam: vejam tamanha maldade desse povo. E isso aconteceu, irmãos, porque naquele tempo não havia líderes que se posicionassem pelo povo. Isso aconteceu porque os líderes daquelas tribos, eles sabiam que eles tinham sido levantados para assumir aquele lugar e aquela posição, mas eles não estavam posicionados enquanto líderes. E foi necessário que essa mulher fosse morta e sacrificada para que eles recebessem aquele pedaço dela, para que eles tomassem uma posição. E aí a gente vai ver lá em Juízes 20 como que esses líderes se reúnem como um só homem. Eles não só tomam a posição deles, mas eles se reúnem como um só homem. E eles vão lutar para que aquela maldade seja acabada. Então, naquele tempo, foi necessário que isso acontecesse. Foi importante que aquela mulher, que a gente não sabe nem o nome, tivesse sido maltratada, esquartejada. Assim como foi necessário que mulheres ao longo dessa história, da história da humanidade, fossem levantadas e mortas e queimadas, e esquartejadas e massacradas, para que eu e você tivéssemos a liberdade que nós temos hoje. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração essa manhã foi essa. Hoje não é necessário que a gente receba na nossa porta um pedaço de alguém. Mas a gente vê lá fora a maldade.
A gente vê lá fora o quanto que esse mundo está perdido. E o Senhor precisa que nós, mulheres, tomemos posição. A mensagem é que Jesus falou lá em João. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Para você, aluna da EBD. Não só para as pastoras, para as professoras, para as missionárias, mas hoje eu quero deixar essa mensagem para você que é aluna da escola dominical, dessa igreja. O que Jesus falou em João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e fruto que permaneça. Não importa se você vai se levantar como uma mulher de oração, não importa se você vai se levantar como Débora à frente de um exército para tomar frente numa batalha. Não importa se você vai se levantar como Ana, como Maria, como Abigail. Deus quer te usar. E que esse Dia Internacional da Mulher seja um dia que o Senhor tenha liberdade para falar ao seu coração.